A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele entra num barco e diz aos discípulos: passemos para o outro lado. E Jesus se deita na polpa do barco com um travesseiro e tira um cochilo. Jesus deita, fica deitado, quieto, dormindo, e os discípulos vão conduzindo o barco para o outro lado. Mas, no meio do caminho, uma tempestade se levanta. O vento começa a soprar fortemente, as ondas começam a ficar grandes e começam a entrar dentro do barco. E isso faz com que o barco comece a se agitar e quase ir a pique. E Jesus continua dormindo porque estava cansado. Compreenda-me. Jesus estava cansado porque ele estava em um corpo humano. Mesmo sendo Deus, ele assumiu a forma humana e, como humano, ele sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu sono. E penso eu que quando a tempestade chegou, Jesus continuou dormindo ou fingindo que estava dormindo de propósito. Apesar que acredito eu também que aquela tempestade não incomodava em nada o sono de Jesus. Mas, com certeza, Jesus sabia o que estava acontecendo ali. Se ele dormiu porque estava cansado, com certeza ele deve ter acordado pelo balançar do barco. O barco estava quase afundando, era uma tempestade em alto mar. A tempestade era tão forte que os discípulos estavam pensando que iriam morrer, que era o fim deles naquele momento ali. Então, eles, primeiramente, o que se fazia em uma tempestade naquela época? As águas começam a entrar no barco e o barco começa a baixar pelo peso. Eles vão retirar a água que entrou para fora com baldes ou com o que tiver lá e pegar objetos que fazem pesar o barco, que podem ser dispensados, bagagem, e dispensar. Assim eles fizeram quando o barco estava afundando nos dias de Jonas. Então a primeira atitude para tentar salvar o barco de uma tempestade é tirar a água para fora e algumas bagagens pesadas para fora. Mas a tempestade não passa, a situação piora e eles começam então a incomodar a Jesus, a despertar a Jesus. E a declaração deles me chama a atenção. Eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Oh, glória! Tem momentos que a gente sabe que Jesus está no nosso barco, mas parece que ele não está preocupado com a tempestade que está sobre a nossa vida. A gente sabe que Jesus está conosco, mas parece que ele não está preocupado com o problema que nós estamos vivendo. Mas se acalme, Jesus sabe o teu limite, Jesus sabe o meu limite. Ele não te dará uma tempestade que você não possa suportar. Uma coisa é certa: se Jesus está no barco, pode balançar, pode até quase afundar, mas não vai afundar. E se afundar, escapa todo mundo vivo. Quem acredita nessa palavra profética? Glória a Deus. Aleluia. Nos dias de Paulo, quando houve um naufrágio, aleluia, o barco afundou, mas não morreu ninguém. E eu sei que existem pelejas que nós enfrentamos que o barco não afunda, mas existem pelejas que o barco afunda. Existem coisas
esse evangelho moderno da teologia da prosperidade, que diz que o crente que passa a prova está em pecado, e nem sempre o crente que está passando prova está em pecado. Nem sempre o crente que está sofrendo está em pecado. Ele está passando uma luta. E Deus permite crente passar luta? Permite. Deus permite o barco de crente afundar? Permite. Aleluia. Olha só, Jó é um exemplo vivo de que Deus permite o ser humano passar dificuldade. Eu não consigo imaginar ir no velório de um dos meus filhos. Que Deus me livre disso. Mas Jó foi no velório de 10 filhos. Oh, glória. Então, existe dificuldades que Deus permite a gente passar. Só que Deus, Ele sabe o que eu suporto e Ele sabe o que você suporta. Porque quando Satanás pediu para provar Jó, Deus deixou. Mas quando ele pediu para provar Pedro, Deus disse não, Pedro não suporta, Jó suportava, Pedro não suporta. Então entenda, está difícil, não se desespere, não queira, aleluia, pular do barco é um perigo, fique no barco. Ah, mas está afundando, fique no barco. Ah, mas está difícil, fique no barco. É melhor ficar no barco, porque quem está dormindo ali, oh glória, aleluia, não é qualquer um, é Jesus que está na direção do teu barco, embora pareça, aleluia, que ele não está preocupado com a sua situação, ele está. Ele só está esperando um pouquinho mais de fé da gente. Eu fico imaginando se Jó estivesse naquele barco, irmão. Eu acredito que Jesus estava esperando uma atitude de Pedro que Pedro não teve. Mas se Jó estivesse naquele barco, pastor Isaac, eu tenho certeza que a situação tinha sido diferente. Pedro, os discípulos, estão tudo desesperados. Mestre, não importa que pereçamos. Se Jó estivesse ali, ele tinha olhado para aquela tempestade, para aquele vento, e falado assim, oh, se eu fosse vocês, não mexiam comigo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e quando ele se levantar dali, ele vai acabar com essa gracinha de vocês. Mas quem estava ali não era Jó, era Pedro, Tiago, João, os discípulos estão desesperados e Jesus levanta. Eu imagino Jesus levantando, mato não me respeita, mas não é. Tu esqueceu que tu cabe na concha das minhas mãos? Vento, tu sopra aonde quer, mas perto de mim não. Perto de mim tu sopra para onde eu quiser. Então te aquieta, te acalma. E nessa hora, aleluia, aquieta tudo aí. A Bíblia diz que houve grande bonança. O grande problema é que a nossa geração quer viver grande bonança, mas não quer enfrentar a tempestade. Enfrente a tempestade, porque na tempestade o nosso caráter é forjado. Na tempestade a gente é preparado para receber a vitória. Na tempestade é um teste. Quando a gente passa e é aprovado, a vitória vem, o nome do Senhor é glorificado. Talvez você chegou aqui e está vivendo a maior tempestade da tua vida, mas Cristo está no barco e Ele vai se levantar. Essa tempestade vai passar e um tempo de grande bonança vai chegar na vida de alguém aqui. Quem acredita, adore a Jesus. Oh glória, aleluia. Mas por que essa tempestade? Sendo que Jesus estava no barco. Para onde Jesus estava indo, havia um principado que dominava Decápolis. Decápolis, conjunto de 10 cidades. Um homem estava endemoniado naquela cidade, possesso por uma legião. E os demônios que possuíam aquele homem eram tão perturbadores que a polícia prendia ele, colocava algemas e ele despedaçava as algemas. Colocavam cadeias, grilhões, aqueles de aço mais reforçado, e ele despedaçava também. Ninguém podia com ele, até porque ninguém tinha autoridade ali. Demônio não sai na pancada. Você pode ficar aí fazendo academia, ficar bombadão, musculosão. Se tu topar com um endemoniado, não sai, não. Você pode ser o Rambo, não sai. Demônio só sai na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu tenho receio de contar alguns testemunhos, porque as pessoas às vezes interpretam mal e pensam que a gente está falando para se engrandecer.
Mas não é o caso aqui, só para você entender aqui dentro desse contexto bíblico aqui. Eu era diácono ainda, solteiro. Eu tinha uma vida de oração muito intensa quando eu era solteiro. Jovem, se dedique a Deus, você não vai se arrepender. E eu fui ministrar em uma congregação. E de repente Deus me deu uma revelação com uma senhora de aproximadamente 50 anos de idade ou mais. Uma senhora bem magrinha, bem mais magra que eu, aquela senhora. E Deus me deu uma revelação e eu via sangue e facas naquela revelação. Quando Deus me deu essa revelação que eu contei, a senhorinha endemoniou. E a gente vem de uma formação que aonde tem pastor, diácono fica na retaguarda. A gente respeita a autoridade. Então eu esperei. Começou a descer pastor, presbítero, evangelista, e todo mundo foi para cima da senhora. A senhora, com um braço só, ela jogou 4 daqueles obreiros na bateria. Eu olhei assim, me assustei, eu vi que a situação saiu do controle, aí eu desci devagarzinho, me aproximei dela, e nesse tom de voz, eu lembro que eu coloquei os 2 dedos na testa dela e falei: espírito imundo, em nome de Jesus, saia. Aí o espírito saiu. Aí os obreiros ficou olhando para mim sem entender nada, porque a autoridade não é grito. Autoridade não é terno, não é vestido no pé. Autoridade é uma vida de comunhão com Deus. Aleluia. Eu fiquei pensando e penso até hoje, como é que pastores não conseguiram expulsar aquele demônio? Não dá para entender. Porque, irmão, o mínimo que um pastor que dirige uma igreja tem que fazer é expulsar um demônio, ter autoridade para expulsar, senão ele não é digno, para mim, no meu ponto de vista, não é digno de estar no altar. Mas tem muita gente que não tem autoridade para expulsar. E aquele demônio saiu, aquela irmã virou líder de círculo de oração, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas por que você está contando isso, pregador? É porque demônio não adianta ir na força, ele não sai. Aleluia, demônio tem que ter autoridade. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que nos dias de Paulo, alguns filhos de pastor, os filhos do sacerdote Seva, foram expulsar um demônio. Chegaram lá, achando que era só chegar e invocar o nome de Jesus, invocar o nome de Paulo, que os demônios iam sair. Chegaram lá e começaram a dizer: esconjuro-vos que saiam, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios olharam assim: rapaz, a gente conhece quem é Paulo, e sabemos muito bem quem é Jesus a quem Paulo prega. Agora vocês, quem são? E a Bíblia diz que eles deram uma taca naqueles rapazes, e eles saíram lá fugidos e nus, sem roupa. Há uma geração sem autoridade e nua espiritual por aí. Mas também há uma geração, aleluia, que demônio não brinca com ela. Aleluia. Lá no estado da Bahia, na Serra do Ramalho, nas margens do Rio São Francisco, tem uma cidade chamada Boa Vista. E lá tem a igreja Deus e Amor, pastoreada pelo pastor Rafael. E eu fui pregar lá, convite, por incrível que pareça. Eita, ainda bem que não, acho que não vão ver isso não. Porque antigamente isso daria encrenca, porque pregador da Assembleia não pode pregar na Deus e Amor. E eu fui na época convite, com carta convite e tudo, pregar lá. Quando eu cheguei na casa do pastor Rafael, eu gosto de falar nome, para depois alguém ficar aí, testemunho mentiroso. Aí o próprio pessoal lá entra e testemunha do que a gente está, aleluia, falando. Aí o que acontece? Pastor Rafael lá, na hora que eu cheguei, chegaram os meninos gritando: pastor Rafael, minha mãe está endemoniada lá em casa. Aí o pastor Rafael olhou para mim, eu com a mala na mão ainda. E aí, vai? Eu falei: já cheguei aqui, estou na obra, bora. Aí guardei a mala lá e a gente foi. Quando nós chegamos, irmão, diante de Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus por isso. Não somos nós, é Deus na nossa vida. Quando eu cheguei na porta da sala da mulher, a janela estava fechada, a mulher estava endemoniada na cozinha, ela gritou: Gabriel, não!
irmão, tira o Gabriel daqui. Os meninos, filho dela, olhou e disse, quem é Gabriel? Aí o pastor falou, é o pregador que chegou agora. Ela não estava me vendo, estava lá dentro da cozinha, tem um monte de testemunha disso. Então o demônio sabe quem nós somos. Aleluia, mas aleluia, a autoridade que há no nome de Jesus que está sobre as nossas vidas é que vai colocar ele para correr. Gabriel é alguma coisa? Não é. Oh glória, tadinho de mim se não tivesse em comunhão. Ele ia gritar, o Gabriel, esse aí que está fazendo isso e aquilo, seria totalmente diferente. Mas quando eu tenho uma vida consagrada, quando eu tenho uma vida em comunhão, quando eu tenho uma vida, pregador, quer dizer que você não peca? Peco, eu sou o principal dos pecadores. E o que diferencia? Se todos nós pecamos, como é que o demônio não vai nos acusar? O problema não é o pecado, o problema é nós nos arrependermos dos nossos pecados. Aí ele nos lava no sangue e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Somos justificados em Cristo Jesus. Oh glória, lá do outro lado tinha um principado dominando aquele rapaz. Aquele rapaz, irmão, era um rapaz que eu não queria encontrar com ele. Primeiro, ele morava no meio dos sepulcros. Eu não, porque eu não tenho, mas o pastor Isaac, que é meu amigo, ele é rico, se ele te desse R$1.000 agora, para você entrar no cemitério, você entraria? Muita gente não entraria. E se tivesse um maluco lá ainda que ficasse gritando lá todo dia à noite? Aí é que ninguém entraria. Ele era aquele homem que a Bíblia diz que ele se mutilava com pedras. Ele cortava o corpo com pedra, ele se jogava no fogo, ele se feria. Pensa, irmão, aquele homem devia ser assustador. Se eu visse aquele homem no meio da rua, acredito que eu visse um portão aberto, eu entrava para evangelizar na hora e desviava. Ah, pregador, tu desviava? Eu não desviava dele, não. Eu ia para cima dele. Ah, conversa fiada, você vê um cara igual eu era há 19 anos atrás, com um boné a barreta, uns cordãozão de prata, um bermudão da Ciclone, balançando o braço assim, vindo na tua reta, você já desvia. Imagine se você visse um camarada desse jeito. Tem gente que faz até o sinal da cruz na hora. Falou, Jesus, me ajuda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chama até para Nossa Senhora. Então o negócio é estranho. Aquele homem, ele era o terror de Decápolis. Era uma legião, era um principado que estava sobre aquele homem. Mas Jesus entra no barco para acabar. Aleluia. Oh glória. Com a obra das trevas que estava ali. Afinal de contas, a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Só que Jesus está cansado e dorme. Aí os principados que mexem no tempo, você vai ver que Daniel orou, a resposta foi na mesma hora que Daniel orou. Mas só chegou com 21 dias. Por quê? Porque um principado se instalou e fechou o céu. Então houve batalha. Miguel teve que entrar na guerra. Principados mexem no tempo. Principados fecham o céu. Principados dominam até igrejas. Ah, pregador, aí você falou pesado. O dono da igreja não é Jesus? É. Mas se Jesus não puder entrar lá... E onde é que Jesus não pode entrar? Onde não abrem a porta para ele. Aleluia. Oh, glória, mandere calachore bácia. Então, cuidado, isso é pesado. Eu só falo isso por conhecimento de causa. Eu tenho, como eu disse, eu tenho receio de contar testemunho, mas veio, eu tenho que contar. Aleluia, eu estava pregando em Minas Gerais, lá próximo a João Pinheiro. Eu gosto de falar porque é o local. E a gente foi pregar lá, e, irmão, pensa num culto pesado, que eu olhei assim, eu falei, Jesus dos crentes, como é que prega nessa igreja? Me ajuda, Jesus. Aleluia, pense num culto frio, mais frio. E eu falei, Jesus, me ajuda, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu por aqui, Jesus.
Só corre. Eu sei que eu comecei a pregar e o negócio foi destravando, que a palavra faz. Nós não fazemos nada, mas a palavra faz. A palavra despedaça, a palavra abre o céu. E eu sei que no meio da mensagem a glória desceu. Quando eu pensei que não, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, irmão, mas foi um alarido de glória que deu trabalho para terminar o culto. Aí o senhorzinho, que a gente ficou na casa dele na roça, ele morava na roça, numa fazendinha, ele disse assim, nossa, irmão, fazia mais de 10 anos que não acontecia isso aqui. Aleluia. Eu falei, meu Deus. Aí eu deitei. Quando eu deitei, irmão, 2 demônios grudou no meu pescoço assim. Um grudou no pescoço, na verdade, e 2 pequenos. Era um grandão que grudou no meu pescoço e 2 que grudou nos meus braços assim. E eu tentava acordar e não conseguia, tentava falar e não conseguia, tentava clamar o sangue e não saía. E com muita insistência eu consegui gritar, o sangue de Jesus tem poder. Na hora que eu gritei, o sangue de Jesus tem poder, os 2 demônios pequenininhos explodiu em uma fumaça. Pô! E o grandão soltou. Aí eu dei um grito, irmão. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu acordei, todo mundo da casa acordou. O que foi, menino? Aí aquele demônio, ele era bem grandão, tinha uns 3 metros de altura, bem secão. Ele saiu de lado, assim, todo torto, me olhando. Ele não virava de costas, ele foi andando, olhando para mim. Aí, quando ele estava bem longe, ele falou, quem mandou você vir aqui? Eu mandava nessa igreja. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Ainda bem que tu disse certo, mandava, não manda mais. Ora que a sorebaia, deprava sorebaia. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus está te dando autoridade. Deus vai te levantar. Principado não ficará de pé aonde tu chegar. Aleluia. Deus chegará com seu poder e desfará as obras do mal, porque o nome dele tem poder para isso. Aleluia. Então, principados, eles mexem no tempo. Principado, eles se instalam em regiões. Lá em Barreiras, na Bahia, pastor Weskson estava pregando lá, o céu fechou, que eu falei, pastor do céu, essa chuva que vai cair aí, não vai ninguém para o culto. O pastor disse, não vai cair um pingo d'água aqui. Eu falei, como assim, pastor? Ele disse, aqui tem uns dias, uns meses que está desse jeito. Fecha aqui para chover. E de repente limpa tudo. Chove lá para a banda de Luiz Eduardo, mas aqui não chove. Aí eu fui tomar banho, quando eu saí, o pastor falou, vem cá. Quando eu olhei, irmão, nem acreditei. O céu tinha limpado. Ele falou, tem muito tempo que não chove aqui, estamos perdendo lavoura. Eu falei, pastor, pega uns obreiros de fé e dobra o joelho e ora. E entre em jejum, que isso é um principado que está impedindo a chuva. E o principado, ele mexe no tempo, ele causa tempestade, ele movimenta. Você já viu lugar que, de repente, morre alguém. Aí começa a morrer um atrás do outro, de tiro, de facada. Tudo na mesma região. Aí alguém olha e fala assim, meu Deus, parece uma maldição naquele lugar. Né? Uma curva que tem um acidente, aí começa a ter um acidente um atrás do outro. E alguém olha e fala, rapaz, o que é isso? São principados que se instalam ali. São coisas que não precisa nem Deus te revelar para você saber, não. Um exemplo, aquelas casas onde moram famílias de bandido. Aí acontece alguma coisa, essa família tem que sair voada. Entra uma família pior do que a que estava. Aí sai, entra outra. Aí a gente fala, rapaz, mas naquela casa só mora bandido. Só mora gente ruim. O que é isso? São principados que se instalam. Isso para quando um crente chega lá. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não sabe a autoridade que você tem, basta você orar, jejuar, aleluia, oh, glória, eita, glória, aleluia, Deus é fiel. Aí o que acontece? Jesus está em forma humana. Qual é a prova para saber se o Espírito é de Deus ou não? É perguntar se Jesus veio em carne. Se a pessoa não conseguir confessar que Jesus veio em carne, é porque está endemoniado. Os demônios não aceitam a ideia de que Jesus veio em carne. Mas Jesus veio em carne. Em carne ele venceu o mundo, venceu a cruz, venceu o inferno, venceu a morte, ressuscitou, porque ele é rei.
Mas os demônios não aceitam por quê? Porque Jesus estava em forma humana. Então, quando eles percebem que Jesus está cansado e deitado e vindo em direção aonde eles estão dominando, o que eu acredito que eles pensaram? Bora parar Jesus antes que ele chegue. Aleluia. E vem e começa a mexer no tempo, na tempestade, mas Jesus estava cansado, mas era Deus. Jesus estava dormindo, mas era Deus. Glória. Jesus estava dormindo, mas toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Oh, glória. Então Jesus, então olha só, o porquê, aqui eu aprendo algumas lições. Por que Deus permite tempestade na vida de crente? Primeiro, quando a tempestade vem, o crente começa a tirar algumas coisas do barco para fora. Quando o negócio aperta, logo você vê o crente aparecer em círculo de oração. Logo você vê o crente andar com as irmãzinhas do coque. Logo você vê o crente... Quando o negócio aperta, a realidade é essa. A gente já pensa logo, o que foi que aconteceu, Jesus? Será que é porque eu estou comprando e não pagando? Eu vou pagar o que eu devo. Será porque eu não estou ofertando, não estou dizimando? Eu vou passar a ofertar e dizimar. A gente começa a tirar o que não está agradando. Será que é os programas imoral que eu estou assistindo? Será que é essas roupas imoral que eu estou vestindo? Será que é as piadinhas imoral que eu estou contando? Será que é a mesa dos escarnecedores que eu estou me assentando? Quando a tempestade chega, a gente começa a fazer uma análise do que está nos fazendo afundar e começa a colocar para fora. Quando a tempestade chega, rapidinho, fulano bloqueia a Jezabel que está dando em cima dele. Rapidinho, fulana bloqueia o filho do capiroto que está dando em cima dela. Rapidinho ela para de postar fotinha sensual nas redes sociais. Quando a prova chega, tudo que não presta, porque, irmão, nunca se viu uma geração, não dá para entender. Lá do mundo a gente entende, lá a regra dele é meu corpo, minhas regras, lá eles fazem e acontece, mas uma serva de Deus, irmão, aleluia, andar sensualizando, andar com as pernas tudo de fora, ficar em rede social, dançando dancinha de TikTok, rebolando. Não dá para entender isso não, irmão. Isso não é coisa para cristão, não. Cristão é diferente. Servo de Deus é diferente. Lá no mundo a gente entende o rapaz usar a calça da irmã dele. Mas na igreja, irmão, não dá para entender não. Porque tem uns rapazes com as calças tão arrochadas. Não venha me dizer que essa calça é tua, que não é não, varão. Você não me engana não. Essa calça é da tua irmã. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Aleluia. Servo de Deus e serva de Deus é diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quando o negócio aperta, a tempestade vem, a gente começa a tirar o que não presta de dentro da nossa vida, do nosso barco. Outra coisa que a gente precisa entender é que Jesus estava indo libertar um rapaz que estava miseravelmente endemoniado. Então Satanás não fica feliz porque Jesus está indo em direção a ele. Outro motivo pelo qual Deus permite tempestade. Você começou a orar pelo aquele teu filho que está dando trabalho. Começou a orar pelo teu esposo que está dando trabalho. Aí o que aconteceu? A tempestade veio. A vontade é de pular do barco, botar o filho para fora, mandar o marido embora. Não faça isso. Se a tempestade se levantou depois que você começou a orar, depois que você começou a buscar, depois que você pediu, aleluia, isso significa que o céu começou a se movimentar a teu favor. Aí o que o inimigo vai fazer? Vai levantar uma tempestade para ver se você pula do barco, porque se você pula do barco, você perde a bênção, mas você não vai pular do barco. Oh glória, aleluia, você vai permanecer no barco, o barco vai chegar e Jesus vai entrar com socorro bem presente na hora da angústia. Jesus vai mudar a situação, vai colocar no lugar o que está fora do lugar, vai agir onde nós não podemos agir, vai fazer o que nós não podemos fazer, mas no final das contas alguém vai olhar e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso nós estamos alegres.
A tempestade é um sinal que o céu está se movimentando a teu favor. Aleluia. Você ainda verá o teu filho na presença de Deus, a tua filha na presença de Deus, a tua esposa na presença de Deus, o teu esposo na presença de Deus, a tua família na presença de Deus, a tua casa na presença de Deus. Aleluia. Você ainda vai prosperar na bênção do Senhor, você vai casar na bênção do Senhor, você vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Essa tempestade não dura para sempre. Aleluia. Um tempo de grande bonança está vindo aí. Quem acredita nessa palavra profética? Eita glória! Eu preciso liberar essa palavra profética. Meu peito arde em chamas aqui. Aleluia! Ouça com quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Você viverá uma grande bonança no local onde está tendo tempestade. Aí Jesus chega do outro lado. Quando Jesus desce, o endemoniado vem correndo, se prostra diante de Jesus. E a conversa de Jesus com o endemoniado é curta: sai dele. Quer ver eu ficar triste? É quando eu vejo igrejas que as pessoas oram e jejuam, e ora para a pessoa ficar endemoniada e fica entrevistando o demônio. Demônio, não é verdade isso? Não é verdade aquilo? E o pior nível que um líder, um obreiro pode descer é usar o demônio para doutrinar a igreja. Aí fica, demônio, quem é que faz isso? Demônio, aí ele, aí jovens, quem é que faz isso? Vocês vigiam. Irmão, use a Bíblia para doutrinar a igreja, não use demônio. Demônio não pode ter voz, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso, é sujo e não gosta de tomar banho. Vai que nessa que a pessoa está lá entrevistando o demônio olha e fala: e tu, adúltero? E tu, mentira? Quem é que vai provar o contrário? Se tudo que ele está... Aí fica o culto todo, o demônio falando. Eu não quero estar em culto que demônio fica falando, eu quero estar em culto onde Deus fala, porque a palavra de Deus muda a vida. Mas então lá, Jesus, a conversa é curta, sai dele. Só que os demônios, eles fazem um pedido a Jesus que me chama a atenção. Ele diz: não nos atormente. Você nunca vai ver demônios falando do seu futuro. Eles são especialistas em te acusar do passado. E o novo convertido, esse meu irmão aqui, graças a Deus está crente de rachar agora. Mas endemoniado até o tutano. Eu passei uma madrugada no monte e cheguei. E dormi. Ele queria ir para uma festa. Aí ele falou para minha mãe: mãe, eu quero ir para uma festa. Minha mãe disse: não vai. Aí o capiroto que usava ele na época começou a falar do meu passado, porque você vê alguém falando do teu passado, é demônio, irmão. Então não empreste sua boca para demônios, para ficar acusando o passado dos outros. Aleluia. Aí ele ficou: mas Gabriel fazia isso, mãe. Minha mãe disse: não vai. Gabriel fazia aquilo, minha mãe: não vai. Mas o Gabriel era isso, isso, isso. Minha mãe: não vai. E o Gabriel fazia isso. E tudo que era de ruim que eu fazia, o demônio usando a boca dele para me acusar. Irmão, aquilo foi me subindo uma ira santa. Aleluia. Oh, glória. E a gente é igual o Paulo e Silas. A gente suporta até um certo tempo, mas tem dia que a gente fica arretado. Aleluia. Crente também tem autoridade. Aleluia. A gente não pode ser manso, bobo, não. Humilhar só debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. Aí, irmão, eu lembro que eu dei um pulo da beliche. Eu falei: Satanás! Os meus pecados Jesus já perdoou e lançou no mar do esquecimento. E eu não aceito que tu fique trazendo eles à tona. E voltei a dormir. Nunca mais acusaram o meu passado lá em casa. Mas o diabo é especialista de falar do nosso passado. Ele não fala do nosso futuro.
Aleluia. Porque diferente dele, eu amo isso, diferente dele, o nosso futuro é de treva. Oh glória, mas o nosso, aleluia, o melhor, o nosso passado é de trevas, mas o nosso futuro é de glória. E o passado dele é de glória, mas o futuro dele é de treva, porque o lago de fogo espera ele. Então olha só, Satanás está condenado a ir para o lago de fogo. Por que ele tenta de tudo para tirar a gente da presença de Deus? Porque para ele não tem mais perdão. O lago de fogo está reservado para Satanás, os demônios, e quem não foi achado o nome escrito no livro da vida, a morte e o inferno, o lago de fogo será lançado. Então, quando os demônios vê Cristo, eles começam a rogar, não nos atormente. Quando eles estão falando isso, pastor Isaac, eles estão falando para Jesus, não manda a gente para o lago de fogo agora, não nos atormente agora. Não nos mande para aquela eternidade que está preparada para nós agora. E Jesus, não era o tempo ainda, Jesus, tá bom. Eles falaram, rogamos que nos mande para aqueles porcos. E Jesus disse, pode ir. Agora eu penso aqui, pense comigo, que caia um temor no meu coração e no seu coração. Se os demônios têm medo do lago de fogo, não é para a gente vacilar. Não é para a gente brincar de ser crente. Aleluia. Sabe, eu fico olhando como a minha geração canta música sem pensar no que está cantando. É normal a gente ir em congresso de jovem e a gente, naquele entusiasmo, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação para morar lá em Sião. Oh glória, a gente canta no entusiasmo, mas e aí, somos fiéis mesmo? Estamos em santificação mesmo? Ou estamos brincando de ser crente? Estamos abusando da graça? Oh glória, que caia um temor no nosso coração. Se os demônios têm medo do lago de fogo, não é para a gente nem pensar em passar por lá. Aí, o que acontece? Jesus disse, pode ir para os porcos. E eu amo esse texto aqui. Por quê? Porque eram quase 2.000 porcos. Um porco hoje, na idade de abate, hoje, deve valer uns 400 a 600 reais, né? Dependendo do tamanho do porco. Faça os cálculos. 2.000 porcos valendo 400 reais cada um. É muita grana, né? Tem aquelas vacas, uma espécie de raça de vaca, que cada uma vale R$1 milhão. Aqueles cavalos de raça, tem cavalo que chega a valer R$2 milhões. E se fosse 2.000 vacas valendo R$1 milhão cada uma, Jesus tinha dito, pode ir. Se fosse 2.000 cavalos valendo R$2 milhões cada um, Jesus tinha dito, pode ir. Por quê? Porque para Jesus, mais vale uma alma do que cabeça de gado, cabeça de porco, cabeça de vaca. Mas que pena, e eu digo isso com muito pesar, aleluia, que muitas igrejas estão priorizando mais cabeça de vaca do que cabeça de ovelha, aleluia. Muitos antigamente em muitas reuniões fazia reunião para saber quantos eram amancebados, é uma linguagem lá do Nordeste, juntos e se casaram, quantos não eram batizados nas águas e se batizaram, quantos não eram batizados no Espírito Santo e quantos foram batizados. Hoje é diferente em alguns lugares, não estou generalizando, mas na igreja moderna por aí, os mercenários da fé, eles começam a dizer, e aí, está rendendo quanto lá, hein? Não está rendendo nada lá, então vamos fechar, tu vai ficar lá só esse mês, se não aumentar lá, a gente vai fechar. Mas e as poucas almas que estão lá? Olha, está só dando prejuízo, aleluia. Mas no dia do juízo, Deus vai pegar essa turma de mercenários e vai lançar eles no lago de fogo, porque não cuidaram dos pequeninos dele. Aleluia, glória. Todo mundo quer ser pastor hoje, né? Fulano começou a falar em língua, já não quer mais ser subordinado a uma liderança, já sai para abrir igreja,
Só que ele abre igreja lá no sertão do Piauí? Não. Ele abre igreja lá nos interiorzinhos do Goiás? De jeito nenhum. Onde é que ele abre igreja? Aonde? Porque a visão é lucrar. Mas Deus ainda tem um exército. Que se estiver rendendo ou não, Ele está lá. Se estiver lucrando ou não, Ele está lá. Alabacante, orebaia, séria. Eu dizia algo para um amigo meu, eu falei, você não vai ver pregador sério, que prega o evangelho genuíno, que não anda dizendo que Deus está falando sem Deus estar falando, porque ele não é doido, mas ele tem compromisso com o céu. Você não vai ver esses pregador sério ganhando caminhonete, não vai. Você não vai ver esses pregador sério ganhando casa por aí, ganhando oferta, aleluia, de Pix de 10, 15 mil, não. Agora os charlatões da fé, que fica falando que Jesus não mandou, que fica enganando o povo, aí eles dão casa, dão carro, aleluia, mas eu sou da linhagem de Micaías, eu como pão de amargura, bebo água de amargura, mas eu falo aquilo que Deus me mandar. Aleluia. Oh, glória, manda que a sorebaia. Aqui o maior valor é alma. 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 Aleluia. Aqui se tem, é consagrado. Se não tem, é consagrado também. Oh, glória. Aqui se tem, é visitado. Se não tem, é visitado também. Porque aqui a balança é igual. Todo mundo tem o mesmo valor. Jesus estava pouco preocupado com cabeça de gado, irmão. Cabeça de porco. Jesus estava preocupado com aquela alma. E o rapaz é liberto. Oh, glória. E quais são os sinais de libertação? Primeiro, um sã juízo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse é o primeiro sinal de libertação. Um sã juízo. A Bíblia diz que esse rapaz está em sã juízo. Segundo sinal de libertação, a Bíblia diz que ele está bem vestido. Ah, pregador, mas roupa não leva ninguém para o céu, mas algumas levam para o inferno, porque sensualidade é lascívia e lascívia é pecado. O crente anda bem vestido. E eu digo isso em todos os sentidos, porque tem gente que pensa, né? Eu virei crente agora, eu vou andar todo bagunçado, todo porque eu agora sou humilde. Não, irmão, não confunda não, isso para mim não é humildade. É o tipo daquele irmão que a humildade dele é falsa. Ele é tão humilde, que quando ele vê alguém mais humilde que ele quer matar. Isso é uma humildade falsa. Né? Eu vi uma canção certa feita e eu fiz uma autocrítica, porque essa canção dá a ideia que o cabo era humilde, mas ele era soberbo. Que canção era? Certo irmão foi convidado para pregar em uma igreja. E quando lá chegou, houve logo uma peleja, o pastor disse a ele, você não pregar aqui, nem tampouco nesse púlpito você poderá subir. Aí a canção diz, o irmão era pobrezinho, estava desempregado, só tinha uma roupa e um sapato furado. Aí o que acontece? Esse irmão foi, o pastor disse a ele na música que ele só pregava lá se ele tivesse de paletó. Aí o irmão passou o dia orando, arrumou um paletó emprestado, passou o dia orando, buscando, clamando, lendo. Quando ele chegou lá, em vez de ele manter a humildade e só pregar e ir embora, e deixar que Deus fizesse o resto, não, ele começou a se ensoberbecer e dizer, fala paletó. Paletó não prega nada. Paletó não faz jejum. Paletó não lê a Bíblia, nem orar de madrugada. Tudo que ele falou é verdade. Mas o fato de ele ficar falando isso, deixou ele soberbo. Se ele tivesse ido lá e só pregado a palavra, Deus tinha feito uma arruaça no meio daquele culto.
e o nome do Senhor tinha sido glorificado, né? Eu vi uma frase do Dr. Moody: não se assuste nem vá tomar satisfação com o que estão falando de você. Você é bem pior do que isso. E é verdade, irmão. Se a gente for bem, eu costumo dizer que se eu fosse Deus, o primeiro que eu matava era eu, de tão ruim que eu sou. Mas Jesus teve misericórdia e dia após dia está me mudando. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o cristão, né, ele, se Deus te der condição, ande bem vestido, se arrume. Pense numa mulher chique, era Sara. E é um modelo de mulher cristã que a Bíblia ensina. A Bíblia diz para as mulheres de Deus se vestir como Sara se vestia, como Sara andava. Né? E Sara era chique. Me prova na Bíblia. Quando Abraão chega com Sara, o que ela diz? Não diga que tu é minha esposa não, senão vão me matar e vão te tomar para eles. Irmão, quem é que quer tomar uma velha de 90 anos de alguém? Mas Sara, o exemplo de mulher cristã, aleluia, ela com 90 anos, deixava muita novinha de 15 para trás, viu? Pense numa mulher elegante. Então não confunda as coisas, não, agora eu sou crente, vou andar descabelado. Não, pelo amor de Deus, se arrume, seja uma serva de Deus, seja elegante, com pudor e decência, sem sensualizar. É claro, se Deus te der condição, calce o melhor, vista o melhor, aleluia. E deixa quem quiser falar, porque tem gente que não vai suportar, tem gente que suporta você ficar bem até o nível dele. Se você passar um pouquinho, ele começa a dizer, fulano agora só porque está de carro está soberbo, só porque está assim está soberbo. Não está soberbo. É a pessoa que não aguenta ver você prosperar, mas você vai prosperar. Aleluia, louvado seja Deus. Uma vez alguém chegou a mim e disse, Gabriel, cuidado, hein, você agora está soberbo aí, só roupa chique, perfume importado. Eu falei, ninguém lembra quando eu ajoelhava, quando eu chegava para pregar, eu ajoelhava só uma perna, porque eu não queria mostrar a meia no buraco do sapato da outra. Aleluia, mas hoje Deus tem me calçado vestido, que o crente não fica na prova para sempre. Depois de todo vale tem uma montanha, depois de todo deserto tem um oásis, depois de toda a tempestade vem a bonança. Eu vou liberar uma palavra profética. Cristo irá te honrar. Nenhuma das suas lágrimas caíram por terra. Ele está bem vestido em sã juízo. E outra característica de libertação, ele quer seguir a Jesus. Quando os que, meu Deus, eu vou encerrar aqui. Os que viram Jesus expulsar os porcos se despedaçar no despenhadeiro, eles saíram nas vizinhanças contando o que aconteceu. Veio uma multidão. Quando chegaram lá, viram que fora endemoniado, liberto, bem vestido em sã juízo. Em vez de eles fazerem uma estátua para Jesus, pegar Jesus no colo, embora fazer uma estátua para Jesus é errado, mas eles podiam pegar Jesus no colo e falar, viva Jesus, libertou o endemoniado. Não, eles pediram para que Jesus se retirasse. Infelizmente, o povo é desse jeito. Vê a destruidora de lá, agora liberta sendo missionária. Vê o traficante, o drogado agora liberto, pregando a palavra. Porque não existe instituição que liberte como a igreja liberta, que transforme como a igreja transforma, que mude caráter como a igreja muda caráter. Mas o que eles fazem? Fazia acontecer, agora está aí de terno e gravatinha, Bíblia na mão. Fazia acontecer, agora está aí de vestidão, Bíblia na mão, e agora quer ser santo. Mas Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus visitará a cidade de Alexânia, vai libertar drogado, vai libertar prostituta, vai libertar ladrão, vai transformar vidas, vai libertar alcoólatra, vai restituir famílias, vai restituir lares, e o nome de Jesus será glorificado. Diferente do povo de Gadara, nós não colocaremos Jesus para fora, nós faremos cultos de ações de graça, em louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como eles pedem para Jesus sair, Jesus só fica onde ele é bem-vindo. Jesus sai, aí o que for endemoniado olha e fala,
mestre, deixa eu te seguir. Jesus disse, não. E o que Jesus fez ali, se o meu pastor presidente fizesse, eu pedi uma reunião de obreiros na hora. Jesus disse, vai a toda Decápolis aí, ó. Vai lá na tua parentela e começa a anunciar quão grandes coisas o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Por que tu pediu uma reunião de obreiro pregador? Porque Jesus está pegando o cara que agora estava endemoniado e estava consagrando ele a missionário pregador de 10 cidades. Oh glória! Alguém vai olhar para o teu marido e vai dizer, não era bêbado, está pregando agora? Oh glória! Vai olhar para a tua filha, não dançava funk, agora está marchando na presença de Deus. Não dava trabalho, agora está na igreja, mudou de vida, mudou de caráter. Pois é, vai haver um reboliço da parte de Deus. Agora, uma coisa que me chama a atenção, eu fecho a Bíblia aqui, porque se deixar eu vir a madrugada pregando, eu amo pregar. Aleluia. O que me chama a atenção é que Jesus faz de um endemoniado um pregador. E Jesus não erra quando ele chama. Jesus não brinca com o sentimento de ninguém. Jesus não aposta em alguém para dar errado. Aleluia. Esse termo apostar, eu não concordo muito com ele. Eu vou usar investir. Jesus não investe em alguém para dar errado. De maneira nenhuma. Uma vez que Jesus te chamou, Jesus, não passo de uma criança. Pois é, mas é você mesmo que eu vou usar. Jesus, sou o menor da minha casa. Mas é você mesmo que eu vou usar. Jesus, sou pesado de língua. Mas é você que eu vou usar. Aleluia, Jesus não erra. Senhor, não tem estudo, é tu. Não sou concursado, é tu. Minha família não é influente, é tu. Jesus não brinca com o sentimento de quem ele chamou. Uma vez que ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Jesus liberou aquele jovem para sair testemunhando. Oh glória! E Jesus, eu vou te provar que Jesus não erra. Por quê? Porque Jesus sai, pediram para Jesus sair. Jesus sai de Decápolis e volta 2 anos depois. Quando Jesus chega em Decápolis agora, a Bíblia diz que 15.000 homens, fora mulheres e crianças, estão ali parados para ouvir Jesus pregar. Quem é que ganhou esse povo todo para Jesus? Era aquele que não valia nada, que era endemoniado, que não prestava, que assustava as pessoas. Está dando trabalho hoje, mas vai sofrer uma transformação através do Evangelho e vai ganhar almas para Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá para cantar um hino? Seja rápida. Oh glória. Aramandia sore.